O próximo ponto são as projeções, as injunções dos sentimentos. Esse é um temão, né? Um tema que nós, na psicologia analítica, observamos muito de perto, porque o Jung diz que a projeção ela é uma forma de expressão que nós temos para o inconsciente que está ativado. Para os temas que estão ativados no nosso inconsciente, vamos lá, distinção de consciente e inconsciente. Consciência é aquele órgão que determina, que verifica, que interpreta, que identifica o que eu vejo, o que eu sei, o que eu acho, o que eu sinto, o que eu imagino, né? É o eu. E um eu que a gente consegue ter uma identificação. O inconsciente é tudo que foge disso. Então existem vários temas que não necessariamente passam pela minha consciência, mas que pertencem a mim, né? Eu não preciso ter ido no Egito para saber que o Egito existe. E muitas vezes o que acontece no Egito pode trazer uma repercussão na minha vida hoje. Então o inconsciente, muitas vezes, ele vai ter forças que vão, de alguma forma, pressionar, que eles vão modificar o cenário da consciência, né? E a consciência, o ego, que é o gestor da consciência, ele vai ter que aprender a se virar com isso. É por isso que a gente se chateia, porque a vida não se comporta exatamente do jeito que gostaríamos, ela se comporta do jeito que ela tem para se comportar, né? Esse inconsciente, alguns temas desse inconsciente estão sempre ativados dentro de nós, a depender da história de cada um. A projeção ela vai vir como uma forma de expressão disso. É como se eu enxergasse em você aquilo que eu não consigo enxergar em mim, mas que é meu. Então esse conteúdo vai estar projetado sobre você e dessa forma eu vou entrar em contato com aquilo, né? A finalidade disso tudo é entrar em contato com esses conteúdos, é fazer com que a nossa alma se realize da forma mais plena. Então, tudo aquilo que é meu, mas que o eu, né, que a consciência não tem, não consegue deter como e se apropriar daquilo, a psique ela vai gerar estratégias para nos colocar em contato novamente com essa situação, para que ela possa se realizar. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, que é o que o Jung chamou de processo de individuação. Mais lá na frente a gente se aproxima mais um pouco desse conceito, tá? Na projeção, uma forma fácil da gente entender a projeção é o mal e o diabólico em nós. O mal como aquilo que eu nego e o diabólico como algo que me coloca em confronto. Diabolos é partir, é colocar, é cindir, né? Sempre que a gente pensa nos conteúdos sombrios, por exemplo, a sombra ela está muito associada, né, ao diabólico, ao demônio, ao próprio diabo, né? A imagem mítica do diabo é a imagem da sombra, daquilo que é negado, daquilo que não pode ter expressão, daquilo que conduz para o caminho que não é o correto definido por quem? Né? O correto definido por essa consciência. Então, assim, quando a gente vive a projeção, muitas vezes o que nós estamos fazendo é um enfrentamento desses conteúdos. De tudo aquilo que de alguma forma está dissociado dentro de mim, que eu não consegui assimilar de uma forma positiva. Por isso que a gente se incomoda com o outro, né? Por isso que na relação a gente se incomoda com o outro. O que nos incomoda no outro, muito provavelmente é um tema que dentro de mim não está bem resolvido, né? Nisso, a projeção ela vai servir para sanar esse mal, uma vez que ela ajuda a me colocar dentro desse olhar, né, de aproximação com todos esses conteúdos. Na projeção, nós vamos ter também uma via natural de realização do si mesmo, aquilo que eu disse antes, né? Nós vamos conseguir, projetando, eu vou conseguir acessar um conteúdo que é meu, mas que eu não tenho
um pleno domínio na consciência. É a melhor maneira? Não, é a maneira mais natural, espontânea. A gente projeta o tempo todo. E a gente projeta o tempo todo com essa finalidade. Existem alternativas para isso? Claro, existe. A reflexão, por exemplo, é uma forma que eu tenho de tentar evitar a projeção, né? Eu vou tentar entender e reconhecer aquilo em mim, e não mais fora e no outro. Isso vai ter um acesso direto, não só às questões sombrias, né? É isso que está negado ou dissociado dentro de mim, como também com o nosso inconsciente mais profundo, que é um conceito bem amplo que eu não vou explorar, chamado ânimos e ânima, que é a cisígia, né? O nosso oposto complementar que nos habita. O Jung diz que ânimos e ânima, que do latim vem do alma e espírito, né? É como se fosse o acesso que eu tenho à minha alma. E que na relação a dois, essas projeções de ânimos e ânima é que vão deixar essa relação mais... É o que dá uma liga mais profunda para essas relações, né? Então, projetamos também para acessar a nossa alma. Uma outra coisa é que a projeção, dessa forma, ela faz uma integração entre os opostos, né? Ela faz com que aquilo que, de alguma forma, não está polarizado na consciência, a consciência ela vai eleger os temas com os quais ela tem mais identidade, né? Ela vai se familiarizar com esses temas e ela vai, de alguma forma, promover sempre mais disso. Só que dentro de nós vai existir o oposto disso, que também merece, que também precisa ser frutificado. Então, sempre que a gente pensa na projeção, eu vou ter uma chance de conciliar, de fazer esse casamento interno entre aspectos da consciência e do inconsciente, tá? O James Hollis, ele tem um conceito bacana em torno das projeções na relação, que é o conceito do outro íntimo. Ele vai dizer que quando nós estabelecemos uma relação com uma outra pessoa, nós vamos colocar nessa pessoa, é como se essa pessoa ela fosse um vaso prioritário onde eu vou depositar as minhas projeções, né? Então, fica mais vulnerável a essas projeções. Nisso, os papéis, muitas vezes, eles vão se tornando papéis muito polarizados. Eu sou o que faz de um jeito, o outro é o que faz de outro jeito, né? Eu atendo essa expectativa, o outro atende essa expectativa. Essa polarização, quanto mais polarizada for essa relação, mais inconsciente também ela é. Por quê? Porque é sinal de que a gente está projetando mais, né? Eu não consigo fazer aquilo também. Aquilo vira uma atribuição do outro. Essa ideia do outro íntimo é uma ideia assim muito... A gente experimenta tudo a partir desse outro íntimo. Os melhores e os piores afetos, né? E a gente consegue fazer essa oscilação justamente para poder acessar todos esses afetos em si, né? A projeção também na relação, ela tem uma função importante que é a função de reparação ou de suplementação das projeções parentais, das dinâmicas parentais, que é aquilo que eu vivi com meu pai e com a minha mãe. Eu fiz uma palestra aqui, que está disponível no YouTube, sobre o risco de nos casarmos com os nossos pais, né? Especificamente sobre esse tema, ampliando esse tema, transformando isso numa palestra. Se esse outro ele é uma figura tão permeável para as minhas projeções, ele vai ser um ótimo médium para que eu possa resolver as minhas questões de pai e de mãe, né? Eu vou enxergar o outro como pai, eu vou enxergar o outro como mãe, eu vou querer ser mãe do outro, eu vou querer ser pai do outro,
como uma forma de conciliação, como uma forma de apaziguamento, muitas vezes, e até mesmo de suplementação daquilo que eu não tive, daquilo que foi insuficiente dentro de mim. Eu vou enxergar e vou projetar no outro, aproveitando essa oportunidade, né? Só que aí a gente esquece que fazemos tudo isso daqui para lá, mas também recebemos isso de lá para cá. Então, do mesmo jeito que eu vou fazer todas essas projeções sobre o outro, eu também vou ser o outro íntimo, né? O vaso prioritário do outro para acolher as projeções dele. Essa é a parte que a gente não gosta, né? Que são as exigências e atribuições que a relação acaba imputando sobre nós e que a gente não queria pagar esse preço.